Deus abençoe as nossas crianças. A Agnes já está andando, né? Olha só, há muito tempo. Eu estou demorando a reconhecer. Amados, sejam bem-vindos, bem-vindas. É um privilégio tê-la aqui conosco. Tanta gente nos visitando. Você que é parente dos membros da igreja, convidado, convidada. Você que está aqui com a gente, que bênção, que bênção. Eu quero pedir oração à igreja por essa semana. Esteja me acompanhando esta semana em oração. Amanhã e depois, nada usual, mas eu vou estar pregando nos 92 anos da Igreja Batista Central em Cardoso Moreira, lá no norte do estado. 92 anos, amados, uma igreja histórica ali naquela cidade, com muitas outras igrejas centenárias naquela região. Vocês sabem que os batistas no estado começaram em Campos dos Goytacazes, não é? Começou na capital, é a primeira igreja do Rio, mas no interior começou em Campos. Então toda aquela região de Campos, Italva, Cardoso Moreira, São Fidélis, tem muitas igrejas ali, inclusive em zona rural, centenárias. Então vou estar ali com os meus irmãos no norte do nosso estado. Depois eu emendo com uma aula que eu preciso gravar pela Faculdade Batista da Palavra, não necessariamente em 1 Tessalonicenses, mas uma palavra de Deus. E domingo estaremos juntos, conto com as orações de vocês. Aí vou aproveitar no intervalo dessa viagem para rever o João Marcos, para a Débora fazer o feijão para ele, para armazenar pelos próximos 15 dias e ajudar ali o nosso garoto. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 24. Eu vou começar o sermão de hoje com a mesma frase que eu comecei na quinta-feira. O homem sem Deus não tem esperança. Tá? O homem sem Deus, vamos combinar uma coisa, nem sabe o que é ter esperança. O homem sem Deus, César, não consegue dormir à noite, porque a sua consciência o acusa o tempo todo. Vitor, alguém disse que não existe algo melhor, ou não existe um travesseiro mais confortável do que uma consciência tranquila. Eu quero aproveitar também e fazer uma correção literária. Essa coisa de você citar de cabeça, você sempre vai correr riscos. A frase está certa: deixai toda a esperança, vós que entrais. Mas não é daquela obra do Fausto, de um alemão chamado Wolfgang Goethe. Esta frase é do italiano Dante Alighieri, na sua obra A Divina Comédia. Nesta obra densa da literatura internacional, quem conseguir ler esse livro vai ser o meu herói para toda a minha vida. É um livro muito denso. E há um relato de que na porta do inferno existe uma placa com esta frase: deixai toda a esperança, vós que entrais. Saul era assim. Saul não tinha uma noite de sono tranquila.
Saul tinha uma obsessão: perseguir até a morte a Davi. Ele fazia disso uma obsessão. Nesse texto que a gente vai ler daqui a pouco, é bem auto-instrutivo, ele chega a montar, Danilo, um exército de 3.000 homens, a tropa de elite de Israel, para ir atrás de Davi e os seus 600 homens. Nós nos despedimos de Davi quando refletimos lá do monte Selá Malecote, a pedra de escape, e ele sai e vai para o deserto de En-Gedi. No deserto de En-Gedi havia várias cavernas, olhe para mim, várias cavernas. Mas aprove a Deus que na que Davi estava escondido, Saul se aproximasse para aliviar o seu ventre. Quando a natureza chama, não tem como. Ele não sabia que estava correndo um sério risco de ser pego numa situação extremamente vulnerável. Mas Davi queria manter a sua consciência tranquila. Davi não queria se aproveitar de uma situação dessas para se vingar. O filósofo Senhor Madruga já dizia: a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Davi prezava pela sua consciência. Numa citação mais culta, R.C. Sproul vai dizer: quando pecamos, a consciência fica perturbada. Ela nos acusa. A consciência é um instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer, trazer-nos ao arrependimento e recebermos a cura do perdão que flui do Evangelho. Tomás A. Kempis tem uma outra frase: só aparece em público com segurança quem gosta de viver oculto. Só fala com acerto quem cala de boa vontade. Só não corre perigo em mandar quem se exercitou em obedecer. Não há alegria segura sem o testemunho de uma boa consciência. Mais tarde, Davi vai escrever um salmo, Fabiano, segundo uma melodia chamada Não Destruas, quando ele fugia de Saul na caverna. É o Salmo 57. Neste salmo ele vai dizer o seguinte, não vou lê-lo todo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Vamos ao texto para entender o drama de Davi
nesse contexto que eu só comecei a dizer para você. Nem sempre, amados, preste atenção, quando tudo parece que está dando certo, e quando todas as coincidências, entre aspas, começam a acontecer, nem sempre é para você fazer alguma coisa. Muitas vezes, a coisa mais sábia que você tem de fazer, Gi, é não fazer nada. E a gente precisa aprender isso. Vamos aprender com Davi? Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois, Davi ficou com dor no coração, por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois, Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por haver eu cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia. Eu nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel?
A quem persegue a um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: é esta sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora, agora eu tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Max, quem decide não se vingar dos seus ofensores, recebe de Deus uma consciência em paz. Quem decide não se vingar dos seus ofensores, recebe de Deus uma consciência em paz. A primeira porção, Davi tem a oportunidade de matar a Saul, mas não se aproveita dela. 1-7. Segunda porção, Davi se interpõe a Saul e o confronta reverentemente. E terceiro, Davi ouve a resposta de Saul e segue resignado o seu caminho. Faltou o segundo ponto aí, que é confrontação. Davi teve a oportunidade. Saul estava se preparando para uma batalha amados campal. E olhe para mim, era uma batalha contra um homem só. O ódio de Saul superdimensionou as suas buscas por Davi. O ódio tem dessas coisas, amados. O ódio transforma aquela pessoa que nos prejudicou, que é um comedor de arroz como a gente, como um arqui-inimigo. O ódio cega. O ódio faz a gente perder o controle. Só o ódio poderia, olhe para mim por favor, pegar 3.000 homens do exército de Israel para ir atrás de Davi. Sabe o que isso significa? Que Israel estava desprotegido. Que se houvesse qualquer ataque externo a Israel, ele estava completamente à mercê. Saul só tinha olhos para Davi. Os melhores soldados estavam ali. Saul não se fez de rogado ou cumpriu a sua função de proteger a Israel. Ele estava obcecado
Queridão, queridona, olhe para mim. Fuja de um homem obcecado, de uma mulher obcecada. A pessoa se torna um perigo para quem está ao seu entorno. Mas aí, gente, a Bíblia é um livro extraordinário, não é? Porque pega um homem poderoso como Saul, com seus 3.000 homens, a sua tropa de elite, e de repente, ele começa a colocar a mão na barriga, dizendo: eu vou ter que entrar naquela caverna. É interessante, amados e amadas, como que o homem, ele é vulnerável. Por mais poderoso, por mais truculento, por mais cheio de poder, ele imagina que tenha, nada segura uma simples dor de barriga. Ele vai para uma caverna. Eu repito, eu já disse isso. Havia várias cavernas no deserto de Engedi. Mas ele vai para aquela onde Davi estava. Havia, eu não quero entrar em detalhes, mas havia toda uma orientação acerca de como se deveria proceder numa situação de aperto assim. A Bíblia também diz, Deuteronômio 23, 12 a 14, que quando desce uma dor de barriga fora de casa, a pessoa teria que colocar as armas, dentre as armas, uma pá, ele deveria se abaixar, cavar um buraco com a pá, e virando-a depois com terra para cobrir as fezes. O que fazia desse momento de Saul um momento, como eu já disse, de vulnerabilidade. Nisso, os homens de Davi entram em polvorosa. E diz o seguinte: essa é a oportunidade que Deus está dando. Você vê que tem gente, amados e amadas, que fala em nome de Deus a toda hora, né? Deus deu. É Deus que está dando essa chance. E é interessante que eles até falam uma coisa aqui, que eu não sei de onde eles tiraram isso. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou: eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos. Não há, amados, em nenhum verso anterior, uma ordem ou uma promessa de Deus que era para Davi usar as próprias mãos para matar Saul. A gente precisa prestar muita atenção, amados. Porque Deus, olhe para mim, Deus nunca vai lhe dar uma oportunidade de vingança. Porque Deus não é incoerente com a sua palavra. E Romanos, no capítulo 12, diz: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Davi, Helder, tem aquela oportunidade em milésimos de segundo para fazer alguma coisa. Ele vai e corta apenas uma ponta do manto de Saul. Eu deduzo que Davi pensou assim: eu preciso ter uma prova de que eu estive bem perto de Saul. Eu poderia ter matado, mas eu não fiz. Isso vai servir para mim como uma defesa, um álibi. Até aí tudo bem. Havia um significado muito grande nessa questão do manto. E Davi depois caiu em si
e viu que não foi legal o que ele fez. No mundo antigo, o manto de um rei, o manto de um mestre, de um sacerdote, de um profeta, representava a sua honra e a sua autoridade. Até no Novo Testamento isso será verdade. Lembra-se de Mateus, de Lucas também, que registra, Marcos, da mulher que toca no manto de Jesus, na ponta das suas vestes, dizendo: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então, agarrar a ponta de um manto significava fé, lealdade e respeito. Davi cortou a ponta daquele manto. Lembrando você que no capítulo 15, quando Samuel disse a Saul que o Senhor havia se arrependido, desistido dele como rei, o que Saul fez com Samuel? Agarrou o seu manto e rasgou. E o que Samuel disse para Saul? O seu reino será rasgado. Você se lembra que no capítulo 18, Jonatas dá o seu manto para Davi? Qual o símbolo disso? Eu estou lhe dando a minha honra de futuro rei. Então, não se tratava, queridão e queridona, de uma coisa pequena que Davi fez. Eu repito, a intenção dele era ter em mãos uma prova de sua lealdade. Mas, momento depois, ato contínuo, versículo 5, diz que Davi fica com dor no coração. Por quê? Porque ele não havia sido chamado por Deus para cortar a autoridade de Saul. Davi seria rei do jeito de Deus, não do jeito das outras nações. As outras nações é que têm reis, e até nos nossos dias, que são assuntos ao poder por meio de guerras, golpes, rebeliões. Davi não seria líder de uma rebelião. O único que poderia cortar o manto de Saul era Deus. Por que a gente não deve se vingar? Porque quem se vinga quer se colocar no lugar de Deus. Por isso que o meu Jesus disse, eu sei que é o seu também, se o teu inimigo bater numa face, oferece a outra. Se ele te obrigar a caminhar com você, se ele lhe obrigar a caminhar com ele 1 milha, ande com ele. E se pegar o seu manto, sua capa, dá também a túnica. Isso pesou, amados. Olha para mim. Pesou a consciência. Davi disse: não. Eu não quero agarrar o reino. Eu quero que Deus me dê o reino. Olha para mim, queridão e queridona. Tem coisa na vida
que não é para você agarrar. Espera Deus lhe dar. Não é do seu jeito, Tiago. É do jeito de Deus. Não é no seu tempo, João Batista. É no tempo de Deus. Nós não temos que reivindicar de Deus, colocar Deus contra a parede, colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo. Isso não vai dar certo. Davi disse: não, Deus me livre. Ele teve a oportunidade, mas conteve os seus homens. Ele não agarrou o manto, mas agarrou os homens, dizendo: não, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu sei que quando a gente lê o texto, às vezes sem conhecimento de cultura bíblica, a gente fala: poxa, mas foi uma ponta do manto só. É igual quando você rouba, por exemplo, um clipe, uma caneta do seu trabalho. Ou quando você conta aquela mentirinha. Isso é desonestidade. A honra de um homem, ou a honra de uma mulher, está no que ele, ela faz em meio às coisas pequenas. Você não prova a sua integridade, Jorge, com milhões. Ninguém vai te oferecer milhões. Mas você prova a sua integridade com míseros reais. Há quem se corrompa por R$1. Há quem se corrompa por nada. Sim ou não? O segundo ponto é a confrontação. Não significa que Davi teria que ficar quieto, Adonias. Do tipo assim: pisa em mim que eu gosto. Confrontar as pessoas que nos querem mal é bíblico. Chama atenção. Versículos 8 a 15, você viu a passagem? Davi se levanta no meio da caverna e diz: ó rei, meu senhor. Ele chama Saul de meu senhor, porque ele entendia, olhe para mim, o que significa liturgia do cargo. O rei, o presidente, o prefeito, pode ser, desculpa a expressão, um Zé Ruela. Pode não saber articular o lé com cré. Pode ser um cara, mas em ele sendo autoridade, é meu senhor. É presidente? É meu senhor. É professor? É meu senhor. Meu mestrado lá do Southwestern, que eu estou fazendo, cultura americana, amados. Há uma ordem ali. Só se refira aos professores como doutor e senhor. Eu tenho professores jovens, como o Lucas Sabatier, que nem faria questão disso, mas é doutor Lucas. Ou o máximo, Levi, que pode chegar é senhor professor. Até hoje eu encontro meus professores do seminário e eu chamo de professor.
Luiz Roberto, Jonas Celestino, sempre é Senhor. Nós vivemos, amados, em um ambiente político em que a gente só chama de Senhor quem a gente gosta na política, que ocupa autoridade. Mas eu não precisava citar isso, Mateus, eu só vou citar Romanos 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. 1 Pedro 2,13 diz: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, e vai prosseguir, amados. Gente, preste atenção aqui. Nós não vamos ler o texto todo novamente, mas só vou pensar aqui. Davi chama Saul. Nós estamos falando de Saul, gente. Nós não estamos falando de um rei honrado, bom. Nós estamos falando de um cara louco. Nós estamos falando de um lunático. Nós estamos falando de um cara que perseguia Saul, Davi. Nós estamos falando de alguém que não tinha integridade, alguém que Deus havia rejeitado. Mas, olha para mim, Davi chama Saul de meu senhor. 4 versos. 6, 8, 9 e 10. 2 versos, Luiz Gustavo ele chama de o ungido do Senhor. 6 e 10. 2 versos, Elimari, ele chama de o rei. 8 e 14. E 1 verso, ele chama meu pai. Verso 11. Não importa, amados. Eu até quero ensinar isso para vocês, se você permitir e achar que eu tenho o direito de lhe ensinar alguma coisa boa. Não importa se você tem proximidade com autoridades. Chame-o pelo cargo. É o prefeito? Senhor Ferretti. É o governador? É o senhor Cláudio Castro. É o presidente? É o senhor Luiz Inácio. É assim que Davi nos ensina. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu Senhor. Davi não se rebaixa ao nível de Saul. Ele mantém sua consciência em paz. Ele mostra a ponta do manto e diz assim: olha, eu poderia ter matado, mas eu não fiz. Ele não usa de meias palavras. Ele chega até a dizer o seguinte, olha, versículo 11. Veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Reconheça que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Eu nunca pequei contra o rei, ainda que esteja a caça da minha vida para tirá-la de mim. Por alguns momentos, amados, Davi vai evocar o próprio Deus como juiz. Ele vai dizer, versículo 12, que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém eu não estenderei minha mão contra o rei. Versículo 13, como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Sabe o que significa esse ditado? Aplicado aqui, eu não sou perverso. Eu não vou me igualar aos perversos. É no momento desse, amados, que o homem revela do que ele é feito. Qual o material do seu caráter. É quando eu e você temos oportunidade de jogar na cara da pessoa que nos ofendeu várias coisas. Eu vou falar a verdade e você se cala. Ou você, quando for falar,
fala com senso de justiça. Fala dizendo: eu não vou cometer nenhum mal a você. Eu não pretendo lhe prejudicar. Eu quero, versículo 15, que o Senhor Deus seja juiz e julgue entre nós dois. O Lu, antes de levar à justiça dos homens quem lhe prejudicou, leva à justiça de Deus. E talvez até você vai ver que nem vale a pena. Eu não estou pregando aqui, amados, eu sei que algumas cabeças aqui estão em polvorosa. Mas pastor, Davi tinha o direito. Direito do quê? Ah, pastor, mas Davi seria rei. Sim, mas ele seria rei, eu repito, amados, do jeito de Deus e do tempo de Deus. Espera. Espera. Aquele parente que lhe fez o mal, que você emprestou o cartão de crédito, ele torrou. E todo mês, quando você vai pagar o boleto, você fala: misericórdia desse infeliz. Você já o cobrou? Já o confrontou? Aprenda a lição, então. Porque a Bíblia diz para não ser fiador de ninguém. Você que errou. Então pague as consequências. E fica quietinho ainda. Não se iguale a quem fez o mal a você. Não retribua o mal com o mal. Retribui o mal com o bem. Sabe por quê? Porque quem faz o mal tem o mal dentro de si. Quem faz o bem tem o bem dentro de si. Fecha a Bíblia e vamos embora. Você já aprendeu a lição mais preciosa desta noite. Cada um oferece, Daiane, aquilo que tem no seu interior. Quem é mal dos perversos, só vem o quê? Perversidade. É igual o Forrest Gump. Eu não sou idiota, porque é o idiota que faz idiotice. O perverso só faz perversidade, amados. Você não é perverso. Olha para mim. Você não é. Ouça minha mãe falando aqui no meu ouvido. Quando eu falava com ela, e as mães aqui, todas elas já devem ter dito isso. Eu falava assim: Jéssica, mas todo mundo faz. Hernani, qual é a voz da mamãe? Mas você não é todo mundo. É isso aqui. Davi, amados, conhecia o Deus a quem ele servia. E ele diz para si mesmo: eu não sou perverso. Você está me perseguindo como um cão morto, como uma pulga. Que o Senhor faça justiça. E aí, Max, vem a resignação. Por que eu falo que é a resignação? Porque, Dani, está na cara que esse Saul se arrependeu aqui só da boca para fora. Porque é só ler os capítulos seguintes e vai ver que esse Saul estava fazendo a mesma coisa. Saul, então, se emociona, chora e diz, versículo 17, você é mais justo do que eu. Eu me lembrei de Judá para Tamar. Em Gênesis 38, 26. Ela é mais justa do que eu. Parece que é um
um arrependimento, mas não é. Saul até pela primeira vez reconhece que o Senhor havia destinado o trono a Davi. Ele admite que Davi teve a oportunidade de matá-lo e não fez. Em outras palavras, olhe para mim, eu tenho para mim que Saul pensou assim, ele era louco, mas um neurônio ou outro funcionava no tranco. Caramba, se fosse eu não faria isso. O que Saul pede é apenas para que Davi se lembrasse dele e não exterminasse a sua descendência, o que era comum, né? Assumir o governo, até hoje é assim, né? Assume o governo, o que foi feito anterior, está tudo errado, né? Então, essa é a lógica perversa. Davi jura a Saul, mas olhe para mim, esse ponto é importante, o Erivelto. Davi seguiu o seu caminho. Diz o texto que Saul foi para casa e Davi foi para um outro deserto, lugar seguro. Domingo que vem, querendo Deus, nós vamos ver para onde Davi foi, o deserto de Parã. E lá ele vai conhecer um outro cara doido chamado Nabal. Parece, amados, que Davi jogou pedra na cruz mesmo, não é possível. Ele sai de um lugar terrível e vai enfrentar um outro pior. Mas olha para mim, quem disse a você que a vida de um crente seria fácil, irmão? Na maioria das vezes, a nossa vida é entre uma caverna e outra. Mas o que a gente não pode abrir mão, gente, e eu falo isso até com essa resignação, a gente não pode abrir mão da nossa consciência. De colocar a cabeça no travesseiro e dizer o seguinte: eu fui prejudicado, mas não prejudiquei. Eu fui roubado, mas nunca roubei ninguém. As pessoas mentem para mim, mas eu só falo a verdade. Eu já perdi dinheiro para pilantra, mas eu nunca dei golpe em ninguém. Gente, Lise de Armond deixou no Cantor Cristão esta letra: vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Quer saber de uma coisa, gente? Davi viveu aqui o princípio de Salomão em Provérbios 16, 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Davi se levanta. Davi segue o seu caminho. Mais tarde, no capítulo 26, Saul vai se levantar de novo em busca de Davi com os mesmos 3.000 homens. Vai se arrepender de novo, dizendo: eu agi como um louco e cometi um erro muito grande.
Saul era assim. Mas Davi preferia ter a consciência em paz. Provérbios 16, 32 diz: é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olhe para mim, queridão e queridona. Você pode ter todos os motivos deste mundo para protestar, para brigar, para vociferar nas ruas, para pedir intervenções, brigar. Você pode ter todos os motivos do mundo. Mas Deus não quer isso de você. Deus quer lhe dar uma alma em paz. Deus quer lhe dar uma consciência tranquila. Nós precisamos, amados e amadas, ser da paz. Da paz. Daí, dando 2 cliques, Mateus, ao surgir uma oportunidade clara para você se vingar, não se vingue. Não permita que o outro, que o outro lhe fez, o mal que o outro lhe fez, atinja o seu coração. O seu ressentimento não lhe define. Não perca esse ponto, não. Porque assim como aconteceu com Davi, vai acontecer comigo e com você essa semana, se bobear. Ou hoje até. Você vai chegar em casa ainda na veia do avivamento, e aquela pessoa que você está pensando agora vai te dar maior mole. Como diz a moçada, tá ligado? Vai te dar o maior mole. É a oportunidade de ouro para você. Uau! E sabe o que você vai fazer? Nada. Por quê? Porque o ressentimento não nos define. Você já viu gente ressentida? Já conviveu com gente ressentida? Gente que parece que toma banho em suco de limão? Gente que acorda de mau humor, que dorme de mau humor, que come de mau humor. É gente ressentida, gente amargurada, gente que está sempre ferida, gente que está sempre armada. Fuja de gente assim. Pode ser um empregador que lhe prometeu algo e não cumpriu. Pode ser a sua mãe ou seu pai que o decepcionaram. Pode ser um amigo a quem você confiou informação muito íntima e ele se voltou contra você e ainda revelou, passando a contar mentiras a seu respeito. Pode ser alguém que lhe prejudicou por motivo tolo. Pode ser quem for. Você talvez esteja lutando contra a corrente dos maus tratos. Alguém prejudicou você. E você está esperando o momento, uma oportunidade de se vingar. E aí a palavra de Deus diz, Romanos 12, 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos.
mas deem lugar à ira de Deus. Está preparado, Ricardo? Vai ficar difícil agora. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você vai deixar ele com a cuca quente. Não é você vai ficar com a cuca fresca. Sei que é uma palavra perigosa, mas uma cuca fresca. E Paulo ainda termina dizendo, Willo, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Charles Swindoll diz assim, vamos aprender uma coisa com Davi? Vamos aprender uma coisa com Davi? E quando a tentação mais sutil da vida procurar atrair você, recuse-se a ceder. Pode confiar no que eu digo. Jamais se arrependerá de perdoar aquele que não merece ser perdoado. Porque, queridão, queridona, vamos combinar uma coisa, me ame. Me ame ou deixe. Mas perdoar quem merece ser perdoado, que sentido tem isso no planeta Terra? É claro que o Mateus precisa perdoar o Pedro todos os dias e vários momentos ao dia. É irmão, merece ser perdoado. Nós estamos falando de amar aquele a quem a gente odeia, a quem a gente diz fora, a quem a gente agride com palavras, com pensamentos, aquele que mora do outro lado. Nenhuma sociedade que se estabelece tendo ódio como base vai promover a justiça e a paz que vem de Deus, gente. Não tem como. Mahatma Gandhi não era cristão, mas ele um dia citou um dito de Jesus. Várias vezes ele citava vários ditos de Jesus. E ele dizia que seria cristão se ele não conhecesse o comportamento dos cristãos. Certa feita, Mahatma Gandhi citou a lei do talião, dizendo, essa coisa de olho por olho vai fazer com que todo mundo fique cego. Martin Luther King, pastor batista, bebeu da fonte de Mahatma Gandhi e estabeleceu nos Estados Unidos essa ideia do perdão. Acabou sendo alvo, porque os Estados Unidos tem disso, não é só o Charlie Kirk agora, Martin Luther King, um ativista pela paz, também foi morto, executado. E ganha protagonismo um outro ativista, o Malcolm X, que defendia o quê? A vingança. Amados e amadas, ninguém com coração raivoso vai entrar no céu. Ninguém. Ninguém. Gente que deseja o mal do outro. Gente que é xingalha travesti, que gospe em cigano. Gente que fala mal de mendigo. Essa semana viralizou na internet um pastor, que na Câmara de Vereadores defendeu o seguinte:
morador de rua de outra cidade que vim para a nossa, eu já falei, tem que levar 2 tiros na cara. É por conta de comportamentos assim que as pessoas não querem mais saber de crente. Por quê? Porque acham que todos são iguais. Está na hora, amados, da gente... Eu tenho para mim, gente, não quero me delongar nesse ponto, mas eu tenho para mim que se Davi pudesse costurar aquele pedaço de manto, ele faria. Se Davi tivesse a oportunidade, ele corrigiria. Porque Deus não nos deu o direito de nos vingarmos de quem quer que seja. Eu quero terminar. Só pode seguir, Mateus, na frente ou em frente, na vida, quem não deixou ranhuras em seu passado. Pendências relacionais precisam estar resolvidas em seu coração. Philip Yancey disse assim: a graça não é justa. O que é uma das coisas mais difíceis de aceitar nela. É irracional esperar que uma mulher perdoe as coisas terríveis que seu pai lhe fez apenas porque ele lhe pede desculpas muitos anos depois. É totalmente injusto pedir que uma mãe ignore as muitas ofensas que seu filho adolescente cometeu. A graça, entretanto, não trata de justiça. Quero terminar com essa fala de Jesus, registrada no Sermão do Monte. Mateus 5. Se você estiver trazendo a sua oferta no altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Nós vamos estar à mesa do Senhor daqui a alguns instantes. Você que é membro dessa igreja, ou membro de alguma outra igreja evangélica, está em comunhão com o Senhor e com a igreja, vai poder participar do pão e do cálice. Preste atenção aqui. A minha fala não é que você deixe de tomar o cálice e de se apegar do pão, porque você tem alguma pendência relacional na sua vida. Olhe para mim, eu não estou falando isso porque isso é fácil demais. Qualquer idiota pode fazer isso. Não precisa nem ser crente. O que eu estou propondo a você é o que está na Bíblia, em 1 Coríntios.
11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Mas você, no seu coração, vai assumir o compromisso de primeiro reconciliar aqui, ó. Primeiro é aqui. Não se preocupe com o que você vai falar. Primeiro é aqui. E você hoje ainda vai começar a resolver pendências na sua vida. Eu falo que vai começar porque tem coisa que vai demorar mais um tempo. Mas pelo menos você vai começar. Eu não vou ficar de olho em você. Mas passar os elementos aqui, você sair, ou você ir embora, ou não pegar os elementos, isso é fácil, é covardia até. Deus lhe trouxe aqui para lhe dar a maior bênção que você pode ter nesta vida. É uma consciência em paz. Porque só assim você vai poder dizer, como Davi, que escreveu no Salmo a seguinte declaração, 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Abaixe sua cabeça agora, por favor. Quem é o seu Saul? Quem é o seu inimigo que está ao seu encalço, tramando mal contra você? Quem é aquele que diante de oportunidades claras para se vingar, você não vai fazer nada? Quem é o Saul que está tirando seu sono? E para onde você vai, você leva ele no seu coração. Que se multiplica diante dos seus olhos. Qual é a mágoa? Qual é a dor? Qual é o ressentimento que você quer deixar diante do Senhor nesta noite? Qual é a militância, a paixão, a luta que você admite que não foi Deus que lhe deu? Foi você que se apropriou. É interessante que tem brasileiros que se inscrevem em sites para lutar na Ucrânia. Muitos já têm morrido lá. Uma guerra que não é deles, com a promessa de receber indenização que nunca chega. O governo da Ucrânia diz que não convoca brasileiros. Deve ser milícias
se utilizando dessa estratégia. Pintores estão indo lá pegarem armas. Jardineiros estão indo lá pegarem armas. Pedreiros estão indo lá pegarem armas. Tem luta que não é para você. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Não faça justiça com as próprias mãos. Se existe alguma pendência que você precisa resolver na justiça, é legítimo, faça isso, mas não minta. Não seja leviano. E se puder, para que você consiga levar avante a sua vida, quando puder, levante a bandeira da paz. No que depender de você. Tem gente que vai guerrear a vida toda, amados. Com o ex-marido, com a ex-mulher, com um ex-sócio. Você morre e fica tudo aí. Com um irmão que muitas vezes cisma que tem direito a um terreno que não tem. Aí você briga, morre e fica tudo aí. Vale a pena? Hein? Hein? Vale a pena? Perder noite de sono? Chorar lágrimas de sangue? Encher a cara de comprimido, de ansiolítico, de antidepressivo? Só dormir à base de tranquilizante? É isso que você quer para a sua vida? Quer viver assim? Quer tomar calmante a vida toda? Eu não acredito que você quer viver assim. Para. Eu não acredito. Eu me nego a acreditar que até hoje você revive em cores tridimensionais aquilo que aquele sem vergonha fez com você. Deixa passar. Olha para frente. Leve a sua vida. Perdoa. Perdoa. Só Deus vai ver o que você vai fazer agora. Meu pedido, você não vai se expor com ninguém. Só Deus vai ver. Você vai dizer: Deus, eu quero te colocar agora fulano e fulana. O Senhor sabe que ele fez ou ela fez muito mal para mim. Mas eu me recuso a viver desejando mal, ressentido, irado, irada, amargurado, amargurada. Eu estou decidindo agora, Senhor. Eu estou decidindo agora
virar a página da minha vida. Eu estou decidindo agora seguir o meu caminho. Mesmo que eu saia de um Saul e entre com um Nabal, como foi o caso de Davi. Mas eu não posso abrir mão de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho. Eu sou filha. Eu fui perdoado. Eu fui perdoada. E eu não vou viver no tormento de uma consciência culpada. Eu quero paz para minha alma. Eu quero voltar a sorrir. Eu quero voltar a sonhar. E aquilo que me aconteceu não vai me definir mais. E aí, só para terminar a oração, agora é a parte mais séria. E quando Satanás, o meu adversário, insistir em me fazer lembrar do mal que aquela pessoa me fez, me dê coragem para olhar para o diabo e dizer: eu perdoei. Eu perdoei. Repita aí comigo no seu coração: eu perdoei. Levante-se, queridão. Levante-se, queridona. Os músicos vão vir aqui. E você ainda com os olhos fechados. Você é o quê, queridão? Queridona? Você fez o quê? Você perdoou. E agora, você pode dizer o que Davi disse no Salmo 57, que ele escreveu, alusivo a esse contexto. No versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Você que é membro desta igreja, ou membro em comunhão em outra igreja, de outra denominação evangélica, está sendo franqueada, o direito de você participar dessa ceia. Você que está nos visitando, que não vai participar deste momento por hora, coloca no seu coração que muito em breve você vai. Aleluia. Temos mais uma turma de batismos. Outubro é a última série do ano. Vai ter gente aqui que vai entrar. Eu tenho certeza. Faça essa oração diante de Deus com a alma lavada. Por quê? Porque você perdoou. Você perdoou. Aleluia.
Remido, vou proclamar, remido, por preço real, remido, por Cristo na morte eu tenho a paz eterna. Remido, remido, no sangue purificador, remido, para sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo eu vou para sempre andar. Remido, remido, no sangue purificador, remido, para sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando no sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar. Remido, remido, no sangue purificador, remido, para sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Remido, eu vou proclamar, remido, por preço real, remido, por Cristo na morte eu tenho a paz eterna. Remido, remido, no sangue purificador, remido, para sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Remido e feliz com Jesus eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo eu vou para sempre andar. Remido, remido, no sangue purificador, remido, para sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando, eu sempre orar, vivendo, eu quero servi-lo e um dia no céu vou cantar. Remido, remido, no sangue purificador, remido, para sempre por Cristo fui salvo por seu santo amor. Louvado seja o nome do Senhor. O que vamos fazer agora mostra e demonstra para nós um ato ao qual ninguém poderia fazer. E o fato de eu e você andarmos nessa vida e neste mundo, escolhendo a retidão, escolhendo fazer o que é certo, escolhendo ter boas ações, é fruto de um homem que foi para a cruz no nosso lugar. Eu quero agradecer aos queridos que até agora estiveram conosco na transmissão. Estamos encerrando nesse momento. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua semana.